Nossa república desta semana é com Oiran Gutierrez, que é proprietário da CVC Viagens em Mato Grosso e um dos principais nomes do turismo em nosso estado. Vamos conversar sobre a situação do setor depois desses 2 anos mais críticos da pandemia. Vamos falar também da internacionalização do aeroporto Marechal Rondon e políticas públicas de estímulo ao turismo como uma importante atividade econômica. Seja muito bem-vindo, Oiran. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar desse nosso bate-papo. Fazia dias que a gente não se encontrava, né? É isso aí mesmo, Mauro. Obrigado aí por fazer a gente participar. Espero aí que a gente possa contribuir com a galera aí que nos vê, né? A nossa república tem uma audiência importante. Ele vai para todo o estado de Mato Grosso pela TV Cidade Verde, depois fica disponível lá no YouTube, depois no site Nossa República. Você vai poder pegar essa entrevista e distribuir para os seus amigos. Eu queria começar a nossa conversa, Oiran, falando um pouquinho sobre esse período pós essa fase mais crítica da pandemia, esses 2 anos que foram bem complicados, se o setor de turismo já se recuperou daquele baque enorme que foi a pandemia, as restrições impostas pela pandemia. O Mauro, eu posso dizer que sim. A partir de janeiro agora, a gente já viu a indústria num todo muito forte. Tá? Isso, eu posso dizer que 90%, 95%, nós já estamos dentro do que era 2019. Eu até te digo que nós, em Mato Grosso, nós atingimos já 100%, 110%. Mas o país que ainda tem um delay aí, no Mato Grosso, nós estamos acima de 2019. Graças ao bom Deus aí. Mato Grosso sempre foi fora da curva, né? Eu posso te dizer que se a aviação tivesse vindo para Mato Grosso, o que era 2019, nós estávamos arrebentando. A aviação ainda deixa muito a desejar, com menos voos. Nós tínhamos 2018 aí até primeiro trimestre de 19, né? Não sei se você deve lembrar da Avianca, que tinha um hub muito forte em Mato Grosso, e a gente perdeu esse hub, infelizmente, e ninguém veio substituir, né? Aliás, Oiran, você falando em aviação, quer dizer, esse problema dos voos domésticos é recorrente, antigo, e também a internacionalização do aeroporto Marechal Rondon é outra luta. A gente se conhece há pelo menos uns 30 anos, e essa conversa da internacionalização do aeroporto, ela entra governo, sai governo, e ela não acontece na prática. Você avança um pouco, mas ela não se concretiza. Isso é muito ruim para Mato Grosso na posição geográfica em que ele está, não é verdade? Não tem a menor dúvida, Mauro. Você fez um comentário bem coerente, porque a gente vem sofrendo aí desde o século passado com esse aeroporto Marechal Rondon. Você recorda que a gente realizou vários voos para América do Sul, né? Verdade. Isso ainda era governo do Dante de Oliveira, lá em 98. Eu vejo que... Eu me recordo que o brigadeiro Délio Jardim de Matos, em dezembro, acredito, de 96, ele abaixou uma portaria que internacionalizou o Marechal Rondon.
Mas sempre era aquela luta, né? Polícia Federal sempre presente, os demais ministérios super presentes, mas nós tínhamos muita dificuldade, era com o Ministério da Fazenda, que era a Receita Federal. E até eu vejo que eles têm razão, né? Porque você não deve trabalhar com um efetivo menor. E, infelizmente, esses voos nossos, como se diz, a gente aqui está no final de linha para as companhias aéreas. E o que ocorre? As aeronaves, ela dorme. Você pode observar, quando você chega muito cedo, de tarde da noite, o aeroporto está lotado de aeronaves. Isso aí que a gente fala que dormiu aqui. Troca-se tripulação, isso e aquilo. Mas a Receita Federal, ela não tem plantão, vamos dizer assim. Acho que às 19 horas, 18 horas, me salvo engano, não posso confirmar isso. Em 2014, que foi a Copa do Mundo, eu acredito, na época até eu conhecia a superintendente, veio efetivo de fora para a Copa do Mundo. Né? Porque o efetivo deles aqui é aqui para a superintendência. Olha, cá entre nós, você tem uma atividade inteira, o setor inteiro, porque assim, o voo internacional para nós não é só uma questão do turismo, né? É uma questão de negócios, Mato Grosso está no centro da América Latina, quer dizer, se tivesse a possibilidade de voos internacionais para a Argentina, direto para os Estados Unidos, etc., nós teríamos uma movimentação, um ambiente negocial mais favorável. E a gente está falando de um estado que exporta praticamente toda a commodities que produz, que exporta soja, que exporta algodão, que exporta carne, que exporta madeira, enfim. Essa coisa de você não ter um efetivo da Receita Federal para atender essa necessidade num aeroporto internacional, isso é uma questão de vontade política, né? Me parece que nós estamos falando aqui, governo Dante lá em 96, 98, quando começaram os voos para Santa Cruz de la Sierra, para Iquique, para o Peru, já quantos anos se passaram e essa coisa não se resolveu. Então parece que há uma falta de vontade política de se resolver isso. Não é possível que a gente não consiga equipes aqui para trabalhar no aeroporto, pelo menos no aeroporto, né? Você lembra muito bem do senador Márcio Lacerda, do seu irmão? Sim, trabalhou muito nisso. Eles tinham muito essa frente aqui de Cáceres, né, com a Bolívia. Então eles nos davam muita cobertura. Muita cobertura. O senador era muito... Eu me recordo que eu fiz um voo uma vez para Santa Cruz de la Serra e eu convidei o Márcio Lacerda, senador da República. Cara, a gente chegou lá, tinha jipe com metralhador na cabeceira da piscina. Que as dificuldades, né, pra você ver. Alguém que possa estar assistindo isso, que provavelmente esteve conosco, viu? Ainda bem que a gente estava com o senador, que ele entrou em contato com o cônsul, aí depois disso mudou, né? A gente foi, evidente, beneficiado com esse fato, que o aeroporto lá também começou. Eu quero aqui fazer porque a rota deles era Viro, Santa Cruz, Corumbá, Cuiabá. É o menor sentido, né? Aí você tinha que voltar Corumbá, Viro, né? Aí eu falei pro piloto, prega o pau aí, vai o voo direto. Não deu outra, né? E aí nós fomos, por causa desse voo, criou-se essa via aérea, com esse fato aí, que você pode perguntar para o Márcio Lacerda.
porque, pô, se ficava muito caro o voo, você pagava 1 hora para Corumbá, depois mais 1 hora para Viru, sendo que aqui você fazia em 1 hora, é um triângulo. Tá? Por isso que houve um voo com a Amazon que fazia esse tramo, né? Cuiabá, Campo Grande, Santa Cruz. Muitas vezes fazia Santa Cruz, Campo Grande, Cuiabá. A gente fez isso com o Lloyd Aero boliviano. E eu não sei cargas d'água que dificultam. Era uma coisa tão simples, mas tinha muita boa vontade evidente da Receita, que mesmo com efetivo muito menor. Hoje, qualquer coisa que vai se falar aí, pode ser infraero, se depara com efetivo. Se é isso que você comentou há pouco. Se não houver uma tarefa política, uma força política de governo, os dois municípios, tá? Com a bancada federal, e mesmo estadual, que eu vi esses dias atrás o Marcos Russo batendo duro, né? Isso tem que ser a Assembleia mesmo, aqui a Câmara, com os nossos 7 deputados, né? E 4, são 7, né? Nem sei. São 8, na verdade. 8? São 8 deputados federais e 3 senadores. Essa bancada federal podia agir mais nesse sentido, né? Porque, veja... Eu vejo o Jaime Campos, né? Que nosso amigo. Pô, ele é de Várzea Grande, é o senador. Se o Jaime batesse duro aí, evidente que nós já teríamos essa internacionalização. Porque ficam empurrando com a barriga, essa é a grande verdade. Eu acho isso lamentável, Oira, porque para nós aqui, e acho que é importante que os políticos se articulem melhor, o governo do Estado, a bancada federal, porque é o seguinte, Mato Grosso, não faz nenhum sentido você sair de Mato Grosso, ir a São Paulo para voltar para ir para o Chile. Não faz nenhum sentido, estou dando um exemplo, ou para ir para o Peru, ou para ir até para a própria Bolívia, né? Não faz o menor sentido. Hoje você para ir para qualquer lugar, você precisa ir a São Paulo, né? São 2 horas de voo, mais ou menos, com custo mais elevado. Isso estou falando da saída das pessoas daqui e da possibilidade de pessoas dos países sul-americanos, principalmente, virem para cá. Na outra ponta, você tem, se Mato Grosso fosse, Cuiabá fosse um ponto de passagem importante, o cara que vem de São Paulo, Cuiabá, para qualquer uma das capitais latino-americanas, né, talvez tirando Argentina e Uruguai, que estão numa linha mais próxima lá, mas para cima, Chile para cima, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, tudo, o caminho de Mato Grosso é um caminho mais próximo, né? Um apoio. Então, assim, eu não consigo entender por que nós não estamos trabalhando, porque seria uma oportunidade enorme para que essa movimentação, né, fizesse de Cuiabá um grande entreposto. E nós temos aqui razões de sobra, tanto no turismo quanto no agronegócio, para que as pessoas venham para cá, né? Então, assim, eu acho que essa coisa precisa ser... Mas eu sinto também um pouco, Ira, vou puxar sua orelha aí, que o trade também não se articula mais como antigamente. O trade também está mais acomodadão, não está não? Não deixa de termos o nosso... Mas eu, desde quando retornei aí 20 e poucos anos depois para a presidência da nossa associação, né, que é a BAV, dos agentes de viagem, eu tenho batido ali junto à COA, já telefonei algumas vezes para a gente ter um movimento lá, e aí falam que está em Brasília, e aquela enrolation, né? Então, e também não há uma articulação, porque
a gente, não só nós do turismo, mas os empresários de toda atividade. Me recordo que naquela época era a Federação das Indústrias, era a Federação do Comércio, era o CDL, porque, gente, isso facilita muito. Isso que você disse há pouco é uma grande realidade. A Copas Airlines, vou citar aqui, que tem um dos maiores hubs no Panamá, e voo direto Cuiabá lá, eu acredito que não passa de 3 horas, 2 horas e pico. E esse avião da Copas, ela vive passando aqui em cima. E tempos atrás a gente sabe que teve problemas. E aqui é o único aeroporto para atender uma emergência. E não está o aeroporto efetivado. É um absurdo isso. Isso é um super desleixo das autoridades federais. Verdade. A gente acreditava com a privatização a coisa ia rolar, mas continuou do mesmo jeito. Agora eles falam também, eles não gostam de falar que é problema da Receita Federal, né? Jamais, eles não podem falar isso. Mas a iniciativa privada é o que realmente... Porque na época nós estávamos aqui com a Amazon. A Amazon estava tocando o barco durante a Copa e até um mês depois da Copa. Aí o efetivo da Receita Federal foi embora, os coitados dos empresários bolivianos que tinha uma boa, excelente aeronave, né? Ficaram sem apoio. Passagens vendidas até 2015, cara. Olha só que absurdo. Mato Grosso, a gente sabe, tem um potencial turístico fantástico. Nós temos o Pantanal, nós temos o Cerrado, nós temos a Amazônia, nós temos parques fantásticos no estado inteiro. Nós temos o agronegócio, que é um grande potencial turístico também. E eu queria saber o seguinte, como é que você vê o turismo em Mato Grosso hoje? Nós conseguimos ampliar o número de pessoas que vêm conhecer nosso estado, ou ainda temos muitas deficiências na estrutura dos pontos, né, de turismo, na infraestrutura de hoteleira, na infraestrutura dos locais de visitação, ou nós já estamos superando essa fase? Existem políticas públicas de fomento ao turismo? Como é que está isso? A gente não gostaria de falar a verdade, né? Porque dói. O turismo em Mato Grosso, infelizmente, não é prioridade. Prioridade, quando a gente fala prioridade de governo, fazer campanhas nacionais, internacionais. Eu te digo, as companhias aéreas, seja ela Latam, seja a Copa Airline, American Airline, estivesse operando em Cuiabá, estava trazendo turistas. Então isso é uma posição política. Não adianta ter uma secretaria ou subsecretaria, no caso nem secretaria nós somos adjunto de uma secretaria, então só aí já mostra o descaso. Porque se temos Ministério de Turismo, obviamente deveria ter uma Secretaria de Turismo para estar, não um departamento, delegacia, com todo respeito ao Jefferson, ao César, que é o nosso secretário, mas é isso, sem o poder pessoa que tem o status de secretário, que representa isso, Sua Excelência o Governador, para ir em todos os lugares, para estar representando. Né? Isso nós não temos. Então nós não temos essa vontade política. Tá? Aí, esses dias atrás, eu tenho participado algumas vezes do
Conselho Estadual de Turismo, mas ali eu vejo que é só para chancelar decisões. Nada se consulta, né? Há questionamentos evidentes, se a gente participa dessa ou daquela feira, tá? Mas não é isso. O Estado tem que ter estrutura. Tá? Como que você vai pescar agora com umas pontes na Transpantaneira ainda caindo, umas estradas que não têm condições? Você muito recorda que desde lá do século passado a gente vem falando em Transpantaneira. Tá? As pousadas sofrem no período das águas. Então, nossa estrutura ainda é muito precária. E queira sim, queira não, quando se fala Pantanal, é Mato Grosso do Sul, por mais que nós temos só 1/3, mas eu prefiro o nosso Pantanal que o deles. Enfim, a gente fica aqui, tudo bem, esses dias eu vi o governador falando que está fazendo um parque fantástico, isso vai trazer turistas, né? Campeonatos, isso e aquilo, mas ele não observa o turismo de visão, o turismo ecológico. Ah, mas isso representa 2, 3%, mas não é. Hoje você está vendo como é o planeta, né? Eles estão atrás disso, da natureza. Parques, nós temos aí um bocado, né? Você vê, eu não tenho ideia, e tampouco foi discutido com a comunidade o que será esse parque de Mato Grosso ali para sair da... Você participou de algum, foi convidado para algum evento para a gente discutir isso, se é isso que é factível para o estado de Mato Grosso, né? Quantos milhões estão sendo investidos ali, foi doada a área, isso, aquilo, a gente não sabe. De repente você só está vendo passar por baixo de um viaduto que saiu. Tá? Então são esses questionamentos. Então nós não somos prioridade ainda. Eu tinha uma empresa de receptivo desde a década de 80, 82, 83. Eu te juro, Mauro, eu sempre acreditava. Quando apareceu a Copa lá, por volta de 2009, falando, né? Eu falei, não, agora vai. Vai. Eu te juro. Sofremos bastante com isso, né? 2014, fechei a empresa. Eu falei, palhaçada, não fizeram estrutura nenhuma. Nós ganhamos a Copa porque era isso. Né? Tudo estava pertinho aqui, enfim, tá de igual para pior, essa é a realidade. Você pode conversar com... A gente encontra com associações dos pousadeiros, é reclamação, os barcos, reclamações. Então é complicado, meu irmão. Enquanto você não tem uma visão de governo, turismo é nossa prioridade, aí vai embora. É diferente do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, o governo, uma das prioridades básicas é o turismo. Então, Mauro, infelizmente vamos continuar ainda do mesmo jeito. Você conversa com a empresária lá do Cristalino, em Alta Floresta, dá penúria. Nessa nossa conversa me chamou a atenção porque eu absolutamente eu desconhecia o fato de que o trade não está sendo chamado para as discussões, para participar das decisões. Veja, esse parque multi-eventos aqui na estado de Chapada, na minha opinião pessoal, é uma grande possibilidade, quer dizer, um espaço que nós temos que ter corrida de Stock Car, MotoGP, lago para eventos esportivos, de
aquáticos, né, de esportes aquáticos, enfim, lugar para show para 40 mil pessoas. Quer dizer, você tem um lugar de eventos, um lugar capaz de concentrar muita gente do lado de Cuiabá. Isso vai fazer muito bem para o setor hoteleiro e para o turismo de uma maneira geral. Então, é um investimento, me parece, muito importante do Estado, né? Eu vejo o Estado querendo estadualizar o Parque Nacional do Chapada para poder realizar investimento. Eu vejo aqui investimentos lá pelo Desenvolve MT, o valor não é um absurdo, mas enfim, para pequenos investimentos nos locais, nas pousadas, enfim, financiamentos com juros baixos, para as pessoas se estruturarem melhor para receber os turismos. Mas me parece então que há uma falta de diálogo, de comunicação com o trading, é isso? Acredito que sim. Por mais que tenha um conselho estadual, mas é aquilo que eu falei, eu até parei de ir lá porque você vai lá para... Amém. Amém. É isso. Vamos votar? Pá. Não é. O conselho, quando a gente criou, ele era para vir para a presidência, um presidente do trade turístico. Você está entendendo? Termos participações igualitárias. Iniciativa privada e... Não, a força é governo. É secretaria, é isso, é aquilo. Então, você faz uma avaliação, de repente, negativa do governo, isso não é muito bem visto. Então, não estou dando descrédito do grande parque, mas isso está trazendo gente para a grande rede de hotelaria de Cuiabá. Agora, se não arrumarmos as estruturas ecológicas, nossa, porque esse povo vem o quê? O povo vem aí para participar, equipes e aquilo. A família vai fazer o quê? Vai só para o Himalaia, que é a melhor estrutura de turismo que nós temos? Tá? Um bom jardim, que agora estão... Aquilo lá até hoje não regularizou as terras. Estamos falando isso já de décadas. Uma transpantaneira. O cara que vem para o parque vai querer visitar. Né? Então é esse questionamento que eu falo. O interesse é nosso que visite, né? O interesse é nosso que o turista de fora visite o Pantanal. Excelente ideia, você faz uma proposta excelente, que eu vi a conversa dele, foi em Dubai, trouxe essas ideias. Uns falam como fala assim, megalomania aí, mas é ótimo, você está entendendo? Agora, quem sabe isso aí vai trazer o aeroporto, né? Vai forçar termos de estrutura de fato e de direito no sistema ecológico do Estado, porque o Estado é conhecido como observador de pássaros, de onça, e isso e aquilo. Né? Então, eu não questiono e nem critico isso que está sendo feito. Né? Evidente, tem várias cabeças pensantes, isso e aquilo, mas muita gente pergunta: o que é que está sendo feito? Tá? Você, creio que está muito mais informado que eu, só escuto falar, não, ali vai ter isso, vai ter aquilo. Tá? Então, acho que a comunidade é importante, do jeito que fala que o Mauro não gosta de mandar um vídeo, né? Mas a gente fica naquela expectativa. Ele acreditava que o parque já vinha para Mato Grosso, e saiu os vídeos novamente do Mirante, que ia ter aqueles vidros lá maravilhosos, restaurante, aquilo lá na nossa terra enchapada do Mirante lá, onde o pessoal vai tudo ver o pôr do sol. Pô, nós somos o centro da América Latina, cacete. Então nós temos que ter estrutura aqui. Eu acredito que o Mauro está com essa boa vontade, mas ele tem que observar, tem que colocar uma secretaria de fato e de direito, né? Que custo?
Ah, droga, é o que está lá hoje na subsecretaria poderia ser. Aproveitar que o Lula criou tanta secretaria, que aumente um pouquinho também em Mato Grosso, não vai aumentar nada de custo. O custo é o que está estatual, mas precisamos do status de secretaria. Verdade. Esse é um problema sério que eu acho que o governo vai precisar enfrentar daqui a pouco, porque no primeiro ano, no primeiro mandato e no primeiro ano, realmente precisava dar um arroxo, sinalizar para a sociedade, austeridade, etc., e tomar providências para que as finanças se ajustassem. Mas agora já está na hora de começar. Você tem razão, você não está propondo aumentar a estrutura, mas dar à Secretaria Adjunto o status de secretaria para conversar de igual para igual com outros estados, com o governo federal e com o próprio mercado local, com o próprio trade. Isso muda muito. Mato Grosso não conhece Mato Grosso. Eu como jornalista percebo isso de uma forma muito clara. Tem muita gente em Cuiabá que nunca foi ao Pantanal, tem muita gente que não sabe onde fica uma cidade belíssima como é Nova Mutum, por exemplo, que é uma cidade que impressiona pela sua modernidade, né? E não conhece os parques, como Ricardo Franco, como outros lugares. Nossas cachoeiras têm, em todas as regiões do estado, nós temos atrativos importantes, como, por exemplo, o turismo em terras indígenas, que é pouquíssimo explorado. Eu queria que você falasse um pouquinho do turismo interno. Claro que a gente quer que venha gente de fora para gastar aqui, mas a gente percebe que também não há uma movimentação interna nesse sentido quer dizer, é muito pequena essa movimentação para que as pessoas conheçam os nossos atrativos. Como é que você vê essa questão? O Mauro, isso eu já dizia algum tempo atrás. Infelizmente, nós não temos um turismo social. Tá? O custo do nosso turismo interno, ele é para poucos, porque ele é caro. Você vai a Bom Jardim, ali, que é a região de Nóbrega, para ir retornar 300 quilômetros. Você não tem, assim, vamos dizer, ônibus regulares, né, para fazer essa região. Ou você vai de carona, ou vai com o dono de hotel. Então, esse turismo, para ter esse fluxo, ele não é barato. São para poucos. Você vê, você falou há pouco de Nova Mutum, né? Então, 300 quilômetros, né? Então, você tem que alugar um carro, isso e aquilo. É diferente de você atravessar a avenida, você está na praia, ali você passa o dia, come uma coisa, aquilo. Então... Não, você vai para o Pantanal, tem que ser pensão completo. Café da manhã, almoço e jantar. E ninguém paga. E não tem nada grátis. E você tem que pagar a cama. E você tem que fazer os passeios teleguiados, porque são as exigências, né? Então é caro, infelizmente. É ruim falar isso, mas é uma verdade. Nós não temos, assim... Essa região nossa não tem um turismo massivo. Então, quiçá, com o parque, né, mais próximo aqui, possa ter ali um aquário onde que os nossos turistas mato-grossenses possam conhecer as espécies, né? Aquário, né? Um aquário do jeito que está em Mato Grosso do Sul, que você deve ter conhecido lá no Parque Indígena, um negócio fantástico. Não esse que a gente vê por aí, né? Então é isso, Marcos. Mauro, você conversa com os colegas de Alta Floresta. São 700 quilômetros. Você tem que ir de avião. Então foge a possibilidade. Você vai lá nos lodges de selva.
transfer caro, hospitalidade também. Então, Mato Grosso, né, como o Mato Grosso do Sul, infelizmente, essa área aí é para quem de fato pode, porque o custo é alto. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque é uma verdade, né? Então, o que temos aí é chapada, que o pessoal corre para lá, para cá, o máximo passou Poconé, tem um rio ali, o pessoal fica pescando, então é um turismo muito social, ainda muito rústico, né? Mesmo você vai para Chapada, né? Você vê o custo. Então, sei lá, eu não vejo muito condições. Esse turismo nosso ecológico, de observação, ele é muito pesado, tá? Para turista estrangeiro mesmo. Eu brigo porque a gente vende a operadora que eu represento hoje, que é a maior operadora da América Latina. Nós temos aqui 27 lojas no estado, a gente vende turismo. Mas você vai dar um pulinho ali no Pantanal, mesmo que seja o que nós chamamos de full day, né? Que é um bate e volta, sai daqui bem cedinho e volta, é pesado, porque você tem que pagar o almoço, né? Você tem que pagar o custo. Os passeios. Do transfer, lá no passeio. Então, não é como se atravessar a avenida e estar ali no mar. Que lá é um turismo massivo. O nosso a não ser que apareça, de repente, essa visão do Mauro Mendes foi exatamente para isso. Eu não sei o que vamos ter no parque, mas se for só especificamente para trazer gente de fora, mas tem que pensar no social também, né? Os mato-grossenses, a Baixada Cuiabana principalmente, o que vai ter ali para eles, além das competições? Sei que é uma estrutura, uns falam faraônica, né? Mas é melhor isso do que nada. Acho que a visão dele é excelente, né? Porque de repente você escuta ele falar, mas esse turismo ecológico representa 2%, 3%. Mas esse 2%, 3%, 5% é um poder aquisitivo muito alto. São dólares que entram em Mato Grosso. Então essa é a visão. Conheço tudo isso aí, então eu falo com conhecimento. Tá? Isso aí por cristalino, que vamos dizer, é a ponta nossa de lodge. Tá? Não é barato. Você tem que ir à Alta Floresta, depois você tem que rodar mais uns 50 quilômetros, você tem que pegar o barco para chegar no destino. Imagina, essa operadora mesmo que a gente representa no estado, a gente tem todos esses produtos. Então aquele que quer ir lá para a praia, que tem que também pegar avião, pagar em 10 vezes, nós aqui, o turismo, as agências de viagem também tem isso, né? Pode visitar o Pantanal, a gente... Nas redes sociais estamos falando aí 10 vezes disso, 10 vezes daquilo, mas aí o cara, a cabeça dele é o seguinte, mas o que eu vou ver lá, meu Deus do céu? Eu quero ir para a praia, eu quero ir para capitais, né? Então, a gente fica, tem que ver aqui também o governo ajudar a gente para divulgar melhor o estado com esse tipo de vendas que as empresas de turismo fazem. Você vê o Malai, né? Estou aqui vendendo peixe de ninguém, mas você vê que é um trabalho eles fazem. Se o Estado fizesse também, né, a mídia forte nacional, eu ajudaria muito a todos os empresários. Mídia é fundamental. Bem. Deixa eu lhe falar, agora, a gente está, infelizmente, nosso tempo está encerrando. É uma lástima, uma pena mesmo que Mato Grosso dependa muito desse turismo que vem de fora, né? Que a gente não consiga ter uma movimentação, eu não diria nem o turismo social, sabe? Que eu acho que esse turismo depende muito do atrativo, da proximidade com o atrativo. Você mesmo frisou isso. Mas que a nossa classe média, que a nossa... também visite Mato Grosso, também conheça Mato Grosso, e a gente se ressente porque, de fato,
acaba sendo mais viável o sujeito comprar uma passagem, um pacote de turismo para Maceió, para uma praia qualquer, do que às vezes fazer cristalino em Alta Floresta. Né? Realmente isso é verdade. Mas eu vou torcer aqui, eu sempre torci muito pelo turismo, para que essas coisas comecem a se resolver de uma vez por todas, né? Acho que o governador Mauro Mendes é um homem inteligente, acho que tem falhas, como todo mundo tem, né? Acho que esse diálogo com o trem é importante para entender melhor o todo do turismo. O turismo não é só traz gente para cá, não é só montar um atrativo aqui, mas é também saber mobilizar as pessoas do Brasil inteiro. Você falou muito em publicidade, em propaganda, em comunicação, e realmente está na hora de Mato Grosso investir um pouco nisso, porque nós já temos alguma estrutura que é capaz de dar sustentação aí para esse turista que vem de fora. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a sua presença. Pode falar. Eu fico triste só porque quando a gente sai para fora, a gente vê muito o Mato Grosso do Sul, muito forte atuando. Eles não têm, parece que lá não tem problema de gastos, né? Mas eu creio que Mauro Mendes, aí nesse segundo mandato dele aí que está começando, nós temos que ter vontade política. Se tivermos vontade política, governador, deputados federais, senadores, assembleia e a sociedade mato-grossense, principalmente o agronegócio, a gente fazer uma caravana, ir lá para o seu Lula, lá que precisamos, de fato e de direito, das estruturas que o aeroporto internacional Marechal Rondon, aí roda. Você é uma pessoa importante do trade, a gente sabe da sua luta, da vida inteira, trabalhando, né, na defesa do turismo interno. Isso é bem bacana. Você que está de parabéns aí pela sua trajetória. Um grande abraço a todos. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço.